A paz do Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que ainda não me conhecem, sou o pastor Djalma e estou feliz por voltarmos com mais uma reflexão da Palavra de Deus. Desde já queremos agradecer a todos que têm feito parte do nosso ministério, que já se inscreveram no nosso canal e têm divulgado, têm compartilhado essas mensagens da Palavra de Deus com outras pessoas. E se você ainda não se inscreveu e desejar receber as notificações, sempre que nós publicarmos um texto, uma palavra, se inscreva e faça parte do nosso ministério. Trabalhe conosco nesse momento tão difícil que temos passado na divulgação do Evangelho, para que essa palavra chegue a outras pessoas e elas também sejam atingidas, alcançadas pela verdade, e encontre consolo, encontre conforto e direcionamento de acordo com a vontade de Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito desafiador para os nossos dias, um assunto que mexe conosco, que envolve as nossas emoções, os nossos sentimentos, que é o sofrimento. Nós vamos meditar um pouquinho sobre o tema extraindo tesouros do sofrimento. E até fazemos uma pergunta: será que é possível extrair alguma coisa boa ou algum tesouro dos momentos de sofrimento, dos momentos de angústias, momentos de dores, momentos de medo? Será que é possível extrairmos algumas coisas boas desses momentos? Nós não estamos falando aqui da sensação doentia de se alegrar com o sofrimento, mas de saber, de acordo com a palavra de Deus, extrair algo bom dos momentos difíceis, dos momentos de sofrimento. O texto que nós vamos usar como texto base para a nossa reflexão é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 10. Nesse texto, o apóstolo Paulo começa a falar da sua experiência, de uma experiência que ele estava vivendo na presença de Deus, de acordo com a ação e o consolo do Espírito Santo. Se nós voltarmos um pouquinho sobre o motivo, o qual tenha levado Paulo a passar por este momento, nós vamos compreender que o apóstolo Paulo havia recebido algumas revelações da parte de Deus e o Senhor revelou coisas profundas com respeito ao céu, com respeito à divindade e à santidade de Deus. E para que o coração do apóstolo Paulo não se tornasse um coração soberbo e vaidoso, o texto diz que o Senhor permitiu que um mensageiro, bem claro assim, mensageiro de Satanás, o atingisse e aí provocasse nele angústias e sofrimento. E ele fala que ele buscou em vários momentos para que Deus libertasse, para que Deus tirasse esse espinho na carne, tirasse o sofrimento dele. E esse sofrimento não foi tirado por Deus, a ponto do Senhor dizer para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós vamos aprender com esse texto que é possível extrairmos algumas coisas boas mesmo nos momentos de sofrimento. Tendo em vista que muitas pessoas têm passado por vários sofrimentos nesses dias, por perdas, por doenças, por conflitos, por decepções, por necessidades. E a palavra de Deus vai nos mostrar que, mesmo vivendo dentro de toda essa realidade, é possível ainda encontrarmos coisas preciosas nesses momentos de sofrimento. Então nós vamos meditar rapidamente sobre esse tema, extraindo tesouros do sofrimento. O primeiro tesouro que podemos extrair do sofrimento, segundo a palavra de Deus, é a humildade. Na segunda carta de Paulo, no capítulo 12, no versículo 7, nós vamos ler a seguinte mensagem de Deus: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo, depois de orar, depois de buscar a presença de Deus em vários momentos, ele compreendeu que aquela situação que ele estava passando, aquele momento triste, angustiante que ele estava passando, estava construindo no coração dele
um senso de humildade, que o texto começa a dizer, para não me ensoberbecer, e no final, para que eu não me exalte. Ou seja, no momento do sofrimento, apesar de muitas angústias, apesar de serem momentos que machucam o nosso coração e o nosso interior, esses momentos também possuem a capacidade de construir em nós um sentimento de humildade, um comportamento que nos leva a ser humildes. Então, o sofrimento nos torna humildes. Quando nós sofremos, nós aprendemos a depender das pessoas. Quando nós sofremos, nós aprendemos a respeitar as pessoas. Quando nós sofremos, nós aprendemos a enxergar as pessoas e a nós mesmos de uma forma menos orgulhosa, menos vaidosa. E essa humildade nos ajuda muito com respeito à ação de Deus. Por quê? Porque, como nós já temos aprendido, Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao vaidoso, ao orgulhoso, mas aquele que tem o coração humilde, aquele que tem o coração contrito, Deus se revela a ele, Deus mostra o seu amor, Deus mostra o seu cuidado. E Jesus Cristo foi o maior exemplo de humildade. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Rei dos Reis, ele habitou entre nós, assumiu uma forma de carne e ele viveu momentos de humilhação, momentos de sofrimento para conquistar as nossas vidas, para nos libertar, para gerar a salvação dentro de nós. E ele é o maior exemplo de humildade. A palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, vai nos ensinar que ele foi um homem de dores que sabe o que é sofrer. Ele soube o que é padecer para, juntamente com o sofrimento, extrair tesouros, através da humildade de, mesmo sendo Deus, a palavra do Senhor nos diz que ele não julgou ser igual a Deus. Ele assumiu a forma humana e se entregou por nós, nos ensinando que quando aprendemos no meio do sofrimento a sermos humildes, desenvolvemos a humildade, nos habilitamos à ação de Deus, nos habilitamos a receber de Deus o que Deus já tem preparado para as nossas vidas. É importante aprendermos essa lição. É difícil, não estamos dizendo que seja fácil. No momento de tristeza, no momento de sofrimento, aprendermos alguma coisa. Mas já que temos que passar, inquestionavelmente, por momentos assim, de tristezas e sofrimentos, por que não procurarmos aprender a sermos humildes e assim a recebermos de Deus o que Ele tem preparado para nós? O segundo tesouro que podemos extrair do sofrimento é a própria aprendizagem. O sofrimento ele nos ensina. Tá? No capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 8 e 9, a parte A, diz assim: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, ou seja, que tirasse de mim o sofrimento, aquele problema, aquela dificuldade que eu estava vivendo. Mas a Bíblia continua dizendo, então ele me disse, no versículo 9, então ele me disse, a minha graça te basta. Então Paulo pediu 3 vezes e Deus foi ensinando a ele que algo mais importante estava sendo fornecido para ele, que era a graça. Deus estava o ensinando a receber da graça de Deus, a compreender que a graça de Deus o bastava. Mesmo que os olhos dele, mesmo que o coração estivesse em outro lugar, estivesse clamando a Deus por escape, por solução, Deus estava ensinando a Paulo naquele momento que a graça de Deus era suficiente para a vida dele. E essa aprendizagem ela é fundamental para as nossas vidas. Nós precisamos aprender que Deus é suficiente para nós, que a graça de Deus é suficiente para as nossas vidas. E em meio ao sofrimento inquestionável, que nós vivemos, e não temos como fingir que não estamos passando por momentos difíceis, sejam eles quais forem, ou qualquer situação particular que possa gerar o sofrimento em nós, em meio a essas situações, Paulo está dizendo que é bem mais inteligente, bem mais sábio se abrir para aprender que a graça de Deus ela pode ser suficiente
em toda e qualquer situação, mesmo que machuque. Ele fala de uma situação que parecia, o exemplo que ele usa é o exemplo de um espinho, e todos nós sabemos, quando espetamos nossas mãos ou pés, ou algum lugar no nosso corpo com um espinho, ele fica ali, fica parte dele ali, sempre que passamos a mão dói, machuca muito. Então Paulo estava expressando que o sofrimento que ele tinha era um sofrimento que era lembrado a cada instante, era algo ruim para ele. Ele clama a Deus 3 vezes, ele busca o Senhor e ele ouve de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então existem algumas lições que nós só vamos aprender com o sofrimento, ou seja, só aprendemos à medida que experimentamos. Existem coisas que aprendemos ouvindo, existem situações que aprendemos vendo, e outras nós só aprendemos experimentando, passando por elas. O apóstolo Paulo vai dar o exemplo da vida dele, da própria vida dele, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, que nós separamos aqui para a nossa reflexão. No capítulo 4, versículo 10 em diante, ele vai falar assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas faltava a oportunidade. O sofrimento é um momento que nos gera oportunidade de aprendermos e sermos cuidados por outras pessoas que estão à nossa volta, principalmente pelo próprio Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. No versículo 11, ele vai falar assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Está dizendo, eu tenho aprendido no sofrimento. Eu tenho aprendido com as situações, com as circunstâncias que tenho vivido. Eu tenho aprendido. Ele aprendeu a viver tanto com fartura, como com carência, como com necessidade, na tristeza, na alegria. Ele aprendeu. E ele diz aqui, olha, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. No versículo 13, tão citado por muitos e declarado por todos, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós só podemos dizer tudo posso em Cristo que nos fortalece quando nós aprendemos a passar por situações difíceis, pelo sofrimento, pela escassez, pela fome, pela doença, pela enfermidade, quando aprendemos a passar por tudo isso, sabendo que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós através da ação maravilhosa do Espírito Santo em Cristo Jesus. O sofrimento, o momento do sofrimento, é um momento de muita aprendizagem. É um momento que nós aprendemos pela experiência. E é isso que a palavra de Deus nos ensina neste momento. Mas o terceiro tesouro que nós podemos extrair do sofrimento é o fortalecimento. O sofrimento nos fortalece, né? Ele tem a tendência de nos tornar mais fortes, mais resistentes, mais experimentados, mais maduros, com menos melindres. O sofrimento nos ensina o caminho do fortalecimento. Aprendemos a abrir mão das nossas próprias forças, segundo o apóstolo Paulo, para nos fortalecermos em Cristo. E às vezes lutamos contra o sofrimento, lutamos contra situações que estão à nossa volta e nos sentimos enfraquecidos. Então precisamos aprender com o sofrimento a nos fortalecermos em Cristo, a compreendermos que a nossa força vem de Cristo. Aí sim, agora o texto que é muito citado por todos o tempo todo, ele cabe num momento como esse, no momento em que vivemos a experiência de saber sofrer, de saber passar pelo sofrimento, sem blasfemarmos contra Deus, sem questionarmos a nossa própria vida, sem nos voltarmos contra as outras pessoas, sabendo, compreendendo que o sofrimento ele pode gerar em nós um comportamento de humildade, que o sofrimento pode gerar em nós a capacidade de aprendizagem, o sofrimento pode gerar em nós também o fortalecimento.
nos tornamos mais maduros à medida que aprendemos a abrir mão das nossas próprias forças, dos nossos próprios julgamentos, juízos e forma de vivermos e enxergarmos as nossas vidas dentro do sofrimento. Quando nós abrimos mão disso e passamos a nos ver, a vermos outras pessoas ou as situações nas quais estamos envolvidos e vivendo o sofrimento, passamos a aprender a ver tudo isso a partir de Cristo. E aí a nossa força, ela é restaurada. Por quê? Porque nós nos sentimos enfraquecidos. No versículo 13 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, ele conclui dizendo isso: tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele só fala isso depois que ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Depois que ele aprendeu a passar por todas as experiências difíceis, sem questionar a Deus, sem blasfemar, sem reclamar, mas aprendendo a cada dia, através de um coração humilde, através de uma atitude de humildade perante o Senhor, de submissão, aceitando ser consolado e confortado pelo Espírito Santo, aceitando a vontade de Deus. É isso que Paulo diz: eu pedi, eu clamei, mas ele disse: olha, não, eu não vou fazer nada agora, não da forma que você quer, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza. Deus está dizendo isso para você nesse momento e para mim. Está dizendo que o poder de Deus, a ação de Deus maravilhosa no sofrimento, no seu sofrimento, no meu sofrimento, vai gerar em mim uma capacidade de humildade, vai gerar em mim e em você também uma capacidade de aprendizagem. Aprenda com este momento que você está vivendo e se fortaleça nesse momento, se fortaleça no poder de Deus. Caminhe sob a direção e o poder de Cristo, e eu tenho certeza que você vai sair deste momento com muitas lições para a sua vida. Vamos aprender com a palavra de Deus a extrairmos tesouros do sofrimento. Aprenda, compartilhe essa palavra e divulgue para que outras pessoas também sejam fortalecidas neste momento que elas estão vivendo, seja qual for a situação, que elas também sejam fortalecidas por Cristo Jesus e que continuem a caminhar fortalecidas e aprendendo com o poder de Jesus se manifestando em cada situação que ela, você, nós estivermos vivendo. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de continuarmos crescendo no conhecimento e no poder do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aprenda a extrair tesouros do sofrimento. Jesus quer te ensinar. Ele deseja te fortalecer nesses dias. A Ele seja a glória, honra e todo louvor, hoje e sempre. Amém.